A contemporânea ela tem um papel social, inclusivo, um papel principalmente de acolhimento para pessoas que chegam literalmente mortas na igreja por conta da religiosidade, que hoje, infelizmente, principalmente para o público homoafetivo, é um dos maiores índices, até mesmo de suicídio, por conta disso, né? Hoje, a igreja, ela tem esse papel realmente de resgate, e eu sou prova viva disso, né? Eu sou muito grata a Deus porque eu me considero, né, e me nomeio como um improvável. Dentro das minhas condições, sendo quem eu sou, ser um pastor, isso nunca aconteceria, né? Tendo a liberdade de usar a roupa que eu quero, o cabelo que eu quero, né? Usando, por exemplo, um salto, porque, né? E aí, isso é um absurdo para as pessoas. Mas para mim não, e para Deus também não. Porque antes mesmo de ser um desejo do meu coração, Deus sonhou comigo. Eu não sou um projeto falido. Deus, ele não me criou para ser um projeto de insucesso. Eu não escolhi ser gay. Se eu pudesse escolher, você acha que eu escolheria ser gay, passar por tudo que eu passo? Eu queria ser hétero, ter casado com uma mulher, ter filhos. Mas Deus não me fez assim. E a Bíblia vai dizer que contra o amor não há lei. Então, hoje nós somos muito atacados por conta dessas escrituras e desses versículos escatológicos que são falados, porque não deitarás um homem contra o homem como se fosse mulher, o homem não deixará deixará o seu comportamento natural deitando-se com outro homem como se fosse tua mulher. A Bíblia ela foi traduzida, Vilela, milhares de vezes. No início, Deus jamais falaria ativos e passivos. Não existia essa palavra afeminado. Inclusive, a igreja na qual eu faço parte, que é a contemporânea, tem um curso chamado a Bíblia e a Homoafetividade, onde o pastor Marcos explica toda, de fato, a explicação literal sobre o porquê que Deus não condena a homoafetividade. É um papo que as pessoas não estão preparadas. Eu posso falar daquilo que eu sou, daquilo que eu vivo, daquilo que Deus pode fazer na minha vida, porque, né, com perdão da expressão, o diabo não tem poder de fazer o que fez comigo. Eu, hoje, sou casado há 10 anos, eu estou na fila de adoção para ser pai, então possa ser que daqui a um tempo venha a Mariana e o Benício, que são duas crianças que já moram no meu coração, eu não as conheço, mas eu tenho certeza que um dia eu vou escutar uma vozinha me chamando papai, né? E é um dos meus maiores sonhos poder ser pai. Hoje eu tenho 2 formações acadêmicas, vindo de um lugar totalmente sem privilégios, totalmente escassos, né? Hoje eu sou psicopedagogo, bacharel em psicopedagogia, sou comunicólogo e pós-graduado hoje em psicologia organizacional. Além disso, né, tenho o prazer de poder ter a liberdade de ser quem eu sou. Eu superei a morte. Com 30 anos, eu passei por um esgotamento. Já era pastor e passei por um esgotamento mental absurdo, onde eu tentei suicídio por todas as questões mal resolvidas que a vida havia me apresentado. Então, a dor do abuso voltou, a dor da rejeição havia voltado. Eu passava por um momento também muito complicado no âmbito profissional, em outras questões, e se não fosse a presença de Deus, se não fosse meu esposo e as pessoas que me amam ali me ajudando, não seria possível, né? Então hoje eu posso dizer o que é superar uma depressão, o que é superar a morte, o que é superar a dor, o que é superar a tristeza. E a palavra de Deus vai dizer que no lugar de vergonha tereis dupla honra. Então hoje ter a possibilidade de ter um nível universitário, ter um carro, ter um imóvel, ter, graças a Deus, um bom trabalho, hoje é motivo de muita alegria e de muita gratidão a Deus, né? Eu tenho orgulho de quem eu sou, eu tenho orgulho da minha história, e hoje o meu intuito é levar o amor de Deus para todas as pessoas.
principalmente para aquelas pessoas que foram excluídas e mortas pela religião. O cristão, infelizmente, precisa aprender o primeiro mandamento, que é amar. Se hoje, Vilela, eu não te amar, independente dos seus defeitos, eu não estou agradando o coração de Deus. Se eu não sei traduzir o que é o amor a partir do respeito, eu também não sei o que é honrar a Deus. E hoje, eu venho tendo notoriedade na mídia de uma forma que eu não esperava. O meu Instagram vem crescendo bastante, as minhas outras redes sociais vêm crescendo bastante. E eu acordo todos os dias com uma média de 300, 400 mensagens de pessoas literalmente me xingando, me depreciando, dizendo que se me encontrassem na rua iriam me matar. Eu já sofri ameaças assim ridículas. Só que isso não me amedronta, isso não me paralisa, porque quem me chamou é maior do que tudo isso. E o meu maior intuito aqui não é fazer com que as pessoas, Vilela, me aceitem. Eu não quero que ninguém me aceite. Eu não preciso da aceitação de ninguém. Eu quero que as pessoas me respeitem. Porque eu tenho, como um cidadão, como uma pessoa, a liberdade, sim, religiosa, de poder dizer que eu sou aceito por Jesus. Se você não concorda com isso, eu respeito o seu ponto de vista, mas você não tem o direito de me desrespeitar a esse ponto. E aí eu percebo que esse comportamento é um comportamento doentio, onde a nossa população hoje, infelizmente, está doente. Doente em muitos aspectos, principalmente doente na sua sexualidade. Porque, vou te usar aqui como exemplo, você, homem, heterossexual, muito bem decidido, tem seu filho e tudo e tal. A minha existência jamais vai ferir a tua existência. Claro que não. Porque você sabe quem você é. Agora, pessoas que se incomodam com a minha voz, se incomodam com o meu jeito, se incomodam com a minha maneira de ser, vamos lá, alguma coisa está errada, né? Então, hoje eu tenho uma grande audiência de mulheres, de homoafetivos, mas 95% dos haters que eu recebo são de homens. E o curioso é que eles encrespam assim, de uma forma tão grande, com a minha voz e com a minha barba, como se eu fosse um pecado ter uma barba, né? Então, tira a barba, tira a barba. E numa outra entrevista que eu dei, eu adoro a minha barba, eu acho minha barba linda. Eles justificam? Entendeu? Tira a barba porque eles acham que eu tenho que tirar a barba porque eu tenho um comportamento feminino, né? E assim, eu não preciso estar em padrão nenhum. Eu não nasci para ser um padrão. A palavra de Deus diz que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Eu sou uma coisa louca, né? E é curioso que, andando pelas ruas e por conta dessa notoriedade, as pessoas têm me parado, né? E eu tenho muitos testemunhos de pessoas que falam, olha, eu assisti os seus vídeos e eu estava cometendo suicídio. E eu não me matei porque eu escutei o teu vídeo, porque eu vi o teu vídeo. Olha, eu estava muito triste, você, naquele momento, veio com o vídeo e me salvou o meu dia. São para essas pessoas que eu vim. Eu vim para essas pessoas. Eu não vim para os doutores da fé. Eu não vim para aquelas pessoas que têm área VIP nas igrejas. Eu não vim para aquelas pessoas que estão criando banco digital na igreja. Eu vim para aquelas pessoas que foram mortas por essa religiosidade cruel e que levam pessoas, infelizmente, a lugares que são subterrâneos, que são inabitáveis. Eu convivo e trato muitas pessoas que chegam destruídas, com as suas vidas destruídas. E um dia eu fui uma delas, por conta dessas falácias, dizendo que você vai para o inferno, você sabe que o teu lugar não é aqui, você tem que virar homem, você tem que isso. Eu não tenho que nada. Eu sou criação de Deus. Deus sonhou comigo assim. E existe uma citação que eu gosto muito,
que diz assim: pregue o evangelho, mas se necessário, use as palavras. O meu salto não prega, o meu cabelo não prega, o meu óculos não prega. O que prega é o meu comportamento. Se for para falar sobre ser homem, eu sou mais homem do que muito homem. Eu honro os meus pais. A minha irmã, infelizmente, já dorme no Senhor. Eu perdi a minha irmã para o suicídio. É uma dor irreparável. É uma dor que só a fé para curar. E eu te digo que hoje o meu maior propósito é levar vida para aquelas pessoas que, infelizmente, passam por situações assim, de muita dor. Eu vim desse lugar, hoje eu não estou mais nele. Hoje os ataques que eu recebo são ataques que não me ferem, não afetam a minha moral, meus princípios, porque existe algo que eu tenho certeza que se chama identidade. Eu tenho uma identidade em Deus. Eu não sou o que as pessoas rotulam. O que as pessoas falam sobre mim não me veste, não me cabe, não me importa. Eu me importo com o que Deus pensa a meu respeito, com o que o meu esposo pensa sobre mim, que os meus amigos pensam sobre mim, que a comunidade na qual eu sirvo pensa sobre mim. Agora, sobre as pessoas que não me conhecem, muito prazer, eu existo. Inclusive, aproveito para dizer que esse é o nome do meu livro, que eu lanço o ano que vem, uma biografia onde eu narro todas essas histórias que, resumidamente, aqui eu quis contar para você. Hoje o Felipe, ele é muito mais do que um pastor, né? O Felipe, ele vai ser pai, o Felipe é adorador, né? O Felipe ama cantar para Jesus. Eu acho que é um dos maiores prazeres que eu tenho na vida, é cantar para Deus. O Felipe é filho, o Felipe vai ser pai, o Felipe é profissional, o Felipe, ele ocupa vários lugares. E eu não estou num lugar que as pessoas querem me colocar, que é um lugar de subserviência muitas vezes. O homoafetivo, ele não serve só para fazer o cabelo, só para fazer a maquiagem, só para ser o amigo divertido que escuta o problema de fulano, de beltrano. O homoafetivo, ele pode ser quem ele quer, quem ele quiser ser. Ele pode ser um ajudante de obra, ele pode ser um dentista, ele pode ser um médico, ele pode ser um psicólogo, ele pode ser um jogador de futebol, ele pode ser um corredor de Fórmula 1, ele pode ser o que ele quiser ser. Em 2025, infelizmente, a gente ainda encontra pessoas que vivem dentro de um padronismo que ele é inabitável mais. E eu vim realmente para quebrar esse paradigma. É fácil? Impossível de ser fácil. Mas eu fico feliz que pessoas como você, que tem, acho que a primeira coisa, né, educação, para poder se assentar e colocar de lado, talvez, as suas convicções como pessoa, mas se permitir ouvir o que é o outro. E quando a gente escuta quem é o outro, suspendendo o julgamento, a gente começa a aprender sobre diversidade. E antes da gente falar sobre homoafetividade, a gente precisa entender o que é respeito, o que é amor, o que é diversidade, o que são os limites, né? E as pessoas querem segregar cada vez mais isso.